E quando tudo parecia rolar bem, eis que uma bomba cai em cima da comunidade Xbox. A desenvolvedora Arkane, responsável pelo novo exclusivo do Xbox Redfall, que será lançado agora no dia 2 de maio, veio a público através do seu Twitter com uma mensagem que deixou todo mundo em pânico. E hoje a gente vem aqui para trazer o nosso ponto de vista com relação ao que aconteceu. Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Lewis na área, e hoje foi aquele dia, né? Dia que ninguém esperava por uma dessas notícias que coloca sempre o Xbox numa posição complexa. A divisão de Xbox vem se tornando realmente um suprassumo na indústria dos videogames, oferecendo um ecossistema maravilhoso, o Game Pass Ultimate, o xCloud, Rewards e outras coisas mais, além de, claro, toda a sua habilidade de administrar dezenas, né, de estúdios que estão à disposição dos seus desenvolvedores. Porém, hoje a gente ficou sabendo de uma que machucou muito a comunidade no geral. A Arkane postou que Redfall, que chega agora no dia 2 de maio, é o primeiro exclusivo da divisão Bethesda, da Arkane, tá dentro da divisão ZeniMax Bethesda, dentro dos novos consoles nova geração Xbox Series X e S. E depois de 2 anos, um pouco mais de 2 anos que os consoles já estão aí no mercado, onde todo mundo já sabe aí que existe uma certa demanda por qualidade e performance, a empresa divulgou que Redfall sairá no Series X em 4K 30 frames por segundo, enquanto o Series S receberá 1440p 30 frames por segundo. Os 30 frames mais doloridos da história da comunidade do Xbox chegaram hoje e teve muita dor de cabeça aí envolvida. E a gente veio aqui hoje pontuar rapidamente sobre isso. E é claro que para fazer essa conversa hoje eu trouxe um convidado mais especial aqui para dar um pitaquinho pra gente, lembrando que essa é a nossa opinião do que a gente entende e acredita ou acha sobre o assunto. É claro que você pode deixar a sua também nos comentários para que a gente discuta isso de uma forma bem legal. E é claro, se puder, dá aquele likezera no vídeo e se inscreve no canal pra gente fortalecer nossa amizade. O Oráculo Gamer está aqui hoje presente e ele veio dar aquele depoimento bacana de quem só, né? E quem sabe do que está falando ou não, né? E a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente vai realmente hoje fazer um bate-papo duplo aqui, Lewizo e Oráculo. Oraculeira, o que você pensa com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer sobre Redfall, 30 frames por segundo e toda essa questão que a Microsoft vem pontuando e nunca imaginaríamos que daria errado. Salve Lewizo, e aí gurizada, Oráculo na área, e aí, como é que é a nossa saúde? De boa! Essa realmente é aquele tipo de bomba que cai na nossa cabeça que dá até uma dor de barriga depois do almoço. Sinceramente, quando eu escuto esse tipo de coisa eu fico um pouco chateado, porque nós recebemos nós somos bombardeados com notícias e informações de que nós temos o console mais potente da geração, e um pouco mais de 2 anos aí após o lançamento do console a gente receber um jogo de uma desenvolvedora própria, um jogo exclusivo que vem capado, e eu vou falar capado porque sim, com essa notícia de que o game ele vem a 30 FPS, veio também a informação de que vai ter uma atualização que vai liberar os 60 FPS. Então é meio de dar um pouco de dor no estômago esse tipo de notícia. Como eles mesmos falam, né, o console mais potente está recebendo um jogo que vem a 30 FPS. Alguns comentários que eu vi na internet eu gastei R$5.000 para jogar jogos do Xbox One. Apesar de que, para mim, o jogo ele não se resume só a FPS. Existem muitas outras coisas que rodam por trás disso. Eu mesmo, existem alguns jogos que eu ainda jogo, que são do 360, jogos do One, e até mesmo do Xbox Series, que não rodam a 60 FPS, e eu continuo me divertindo tanto quanto. Falando no contexto geral, eu entendo essa comoção da galera, porque nós, como gamers, queremos a melhor experiência disponível no mercado. E a gente sabe que o nosso console ele aguenta rodar aí os 60 FPS. Pro pessoal que reclama de 30 FPS, eu entendo também. Porque quando você migra do 30 FPS para o 60 FPS, você sente sim uma gigante enorme diferença. E você ter que voltar para os 30 FPS, ainda mais num jogo lançamento, um jogo exclusivo de um console que aguenta rodar a 60 FPS, que só depois vai ter uma atualização, é um pouco sim de ficar chateado. Não é algo que vai fazer eu não jogar o game. Eu vou jogar, seja ele em 30 FPS, seja ele em 60 FPS, porque para mim não é só o FPS que importa.
Isso levanta uma outra questão que toda vez eu sempre falo quando entra num assunto de lançamento de jogo. Eu não gosto de data de lançamento. Faz o seu trabalho, faz bem feito e entrega pra gente quando ele estiver pronto, porque a impressão que me deu agora é que eles estavam trabalhando, deram a data, não vão conseguir entregar o jogo finalizado na data prometida, então eles caparam para depois atualizar lá na frente. Então, para cumprir o prazo, eles estão capando o jogo para depois consertar lá na frente. E isso me deixa extremamente chateado e eu acho muito perigoso, porque está se tornando cada vez mais comum essas atualizações Day One, ou então depois de um tempo do jogo lançado, você perceber conteúdo que era para ter sido lançado junto com o game saindo alguns meses depois. Então sim, é triste, eu fico chateado, não vou deixar de jogar porque para mim parece um jogo muito legal, tem um co-op, a arte do jogo é bacana, a gameplay me parece muito divertida, mas quando eles lançam esse game, com esse tipo de game, com esse tipo de potencial, com essas deficiências, para um console que aguenta rodar muito bem um jogo bonito e rodando a 60 FPS, eles dão uma capada nessa, que para mim parece que eles fizeram isso só para cumprir a data do lançamento. É triste e é preocupante. Essa é a minha opinião, o que você acha, Léo? Eu sigo o mesmo pensamento que você, Oráculo, e assim, da minha parte eu vejo que a Microsoft vem vivendo um dos melhores momentos da sua história. A divisão Xbox vem se estabelecendo como uma das melhores divisões de console e entretenimento de videogames do mundo. Afinal de contas, a gente pode aí listar nos últimos 3 anos grandes acontecimentos que mudaram, né, a estrutura da indústria, né, o conceito da indústria. A gente viu aí, por exemplo, o lançamento do Game Pass, que passou despercebido no seu começo e hoje em dia é o supra-sumo da biblioteca de jogos. A gente viu a reorganização do Microsoft Studios, né, na outra gestão, para Xbox Game Studios na gestão do Phil Spencer. Nós vimos aí a chegada, né, do xCloud como tecnologia de ponta, o serviço ainda está em beta, né, o brasileiro ainda sofre um pouco com relação a isso, mas o serviço está em beta, está evoluindo bastante. A gente viu a Microsoft comprando a Bethesda, a ZeniMax Bethesda. Antes disso, viu uma série de outros estúdios chegando para unir, né, o Xbox Game Studios e fortalecer a base muito mais ainda, como foi o caso da Ninja Theory e outras grandes, né, como Pushel Games e outras grandes que chegaram. Teve lançamento de grandes jogos depois do lançamento também do Series X e Series S, que são os 2 novos consoles da nova geração, ultra mega satisfatórios. Series S com um preço ultra mega maravilhoso para o brasileiro, inclusive. Foi uma coisa muito bem organizada pela Microsoft em todo o mundo para dar o acesso. A gente tem a Forza Horizon 5, que foi um dos primeiros, digamos, o primeiro lançamento nova geração. Halo Infinite, que teve também problemas no seu lançamento, né, e corrigiu-se depois de um tempo como segunda geração. E agora, né, a gente pode somar isso também, programa de rewards, a gente tem os benefícios que vocês podem ter e outras coisas a mais dentro do ecossistema da Microsoft, selando com a assinatura Game Pass Ultimate, que te dá acesso a tudo isso e mais um pouco, com basicamente uma assinatura, você não precisa nem ter o console na mão, ou seja, a Microsoft abrindo e expandido. Eu não posso deixar de esquecer também, muito provavelmente encerrando positivamente a compra da Activision Blizzard. Então, se a gente amarrar tudo isso na história do Xbox, né, vendo o que aconteceu desde o início, primeiro console Xbox, o 360, o Xbox One e agora o Series X e S, a gente vê a empresa, eu entendo como um dos melhores momentos, você pode discordar de mim, mas eu entendo como um dos melhores momentos da divisão no mercado, está sendo muito bem impulsionada e se apegando muito bem ao que o Phil Spencer vem criando. Existem outros executivos ali por trás, mas o grande pilar é o Phil Spencer. E eu acho que esse também pode ser um dos grandes problemas que a gente pode estar acompanhando. Uma das coisas que eu vejo é que a comunicação ela está um pouquinho desestruturada. A gente vê aí, como eu falei, os consoles que já estão no mercado há um pouco mais de 2 anos, aí 2 anos e quase 5 meses no mercado, desde o lançamento dos primeiros jogos, digamos, que a gente viu na atual dessa geração, como a gente falou de Forza Horizon 5 e também Halo Infinite, eles vieram, né, evoluindo dentro da sua questão de performance e qualidade, mas a galera já vinha cutucando muito os desenvolvedores, principalmente a 343, com o lançamento de Halo Infinite, para que não errasse e nada acontecesse. Mas eu acho que a comunicação está totalmente desestruturada nesse ponto. O problema no meu ponto de vista não seria receber um jogo 30 frames por segundo, 30 FPS, se a empresa tivesse comunicado isso desde os primórdios, que os jogos poderiam chegar em 30 FPS. O que eu acho é que depois desse tempo todo,
todo, a gente ainda ter essa divisão, vamos trabalhar com o jogo e lançar o mais esperado, o primeiro jogo mais esperado do ano, e ver os caras não colocarem 60 frames, aí a gente precisa voltar e falar, tudo bem, eu posso até ser um jogador que não me coloco nesse padrão, não vejo problema em jogar em 30 frames por segundo, mas a gente nesse momento tem que abrir os olhos para toda a comunidade e falar, a gente precisa devolver esse feedback para Xbox e falar, galera, é o seguinte, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Talvez uma pressão, né, massiva da galera contorne de alguma forma. Podemos esperar que isso vá para frente da forma que está, ou seja, vai lançar em 4K 30 frames por segundo, em 1440 30 frames por segundo. A gente já sabe que vai vir através da atualização 60 frames por segundo, porém, quem sabe numa força maior aí a gente consiga contornar essa situação e falar pro desenvolvedor, a gente não precisa não quer que você lance esse jogo agora, empurra ele mais 2 meses até vocês terem esses 60 frames, em vez de vocês lançarem um update, vocês já lançam um jogo completo. Então a divisão Xbox tem total condições de se posicionar e trazer coisas de performance e qualidade, como a gente já viu aí no caso do Game Pass e o xCloud, que são serviços. Mas a gente agora quer ver isso contornando para o seu maior ponto ali, que eles vêm divulgando para as pessoas, que é com relação aos seus jogos, o catálogo de exclusividades e também ampliação de assinantes dentro do Game Pass. As pessoas vão procurar isso porque querem ter acesso a esses e outros jogos. Claro que a gente tem outros títulos também vindo aí de desenvolvedores terceiros, mas a gente quer ver os que vêm da casa fazendo um grande sucesso e acertando com total tranquilidade. Essa é a minha posição e é do Oráculo também aqui. É claro que você tem que ter a sua e não levar a nossa ao pé da letra. Então, mais uma vez, conta aí nos comentários pra gente e se curtiu ou não curtiu, ajuda aí, dá um like, se inscreve no canal pra gente fortalecer a amizade. Eu sou o Lewis, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês, fui!